Bom dia, meninos. Então aqui eu vou passar uma introdução para vocês, ou uma retomada do que a gente já estudou em geometria. Então a gente viu em geometria desde a primeira aula poliedros, onde a gente falou de vértices, faces, arestas, e aí a gente estudou a relação de Euler, que é basicamente isso: vértices menos arestas mais faces igual a 2, que é o teorema dele, a relação dele. Aí a gente viu cubos, aí a gente calculou o volume, a área e diagonal. Aí a gente estudou paralelepípedos, a gente calculou volume, área e diagonal. E na aula passada a gente também viu prismas, que a gente calculou volume, área total e área lateral. E agora a gente vai ver sobre pirâmide. A gente vai calcular o volume, a área total. Subsequentemente, a gente vai ter que saber qual vai ser a área lateral e qual vai ser a área da base. Então a gente tem uma pirâmide. Veja que a pirâmide aqui, a gente está tratando de uma pirâmide quadrada. Então a gente tem uma base e a altura. A altura seria o pontilhado aqui em vermelho. E aí numa pirâmide a gente tem a base, a gente tem a altura, a gente tem a aresta, as apótemas, que eu vou explicar para vocês já já o que é um apótema, e uma superfície lateral. E como é que a gente calcula a área de uma pirâmide? A área total é igual à área lateral mais a área da base. E o volume da pirâmide, que é igual ao volume, é igual a 1 dividido para 3, vezes a área da base, vezes a altura. Então a gente tem a área da base. A área da base depende da figura que vai formar a sua base. Se um exemplo for um triângulo, então a área do triângulo. Se for a área do quadrado, a área do quadrado. Se for a área do pentágono, a área do pentágono. Então vai determinar do exemplo da base. E a área lateral vai determinar da quantidade de áreas laterais. Então, se vai ser vezes 5, vezes 3, vezes 4, depende da quantidade de laterais. Vamos calcular aqui agora. Calcule a área da pirâmide quadrangular regular. O que quer dizer regular? Quer dizer que se aqui é 18, esse lado também vai ser 18, esse daqui também 18 e esse 18, certo? Então, regular quer dizer que todos os lados são iguais. Então, a gente vai começar aqui calculando a apótema. Para que a gente vai calcular a apótema? Para que a gente possa saber a área lateral, certo? Então, o que é a apótema? A apótema seria essa lateral aqui, ó. Essa linha lateral seria a sua apótema. Como é que a gente vai calcular ela? A gente vai usar Pitágoras, tá vendo que a gente tem a medida da base e a medida da altura? E a gente só precisa saber qual é essa superfície lateral. E a gente pode saber ela por Pitágoras. Então, vamos supor aqui, se daqui até aqui é 18, então até a metade seria 9. Então, aqui seria 9 centímetros e aqui também 9 centímetros, ok? Então, a gente vai calcular aqui por Pitágoras. Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? Então, quem seria a nossa hipotenusa? Seria o G, que é o que a gente quer achar ali. Então, vamos, G ao quadrado. Quem é o B? Vamos chamar de 9. Quem é o C? De 12, que 12 é a altura. Então, vamos lá. G ao quadrado. Quanto que é 9 ao quadrado? 81. 12 ao quadrado, 144. Então, G ao quadrado é igual a 225. Está em potência, passa em raiz. Então, vai ficar G é igual a raiz de 225 e o G é igual a 15. Então, descobrimos aqui o valor da nossa apótema. Então, a nossa apótema vale 15. Vou escrever aqui para você, apótema. E agora? Agora que a gente sabe a apótema, a gente pode calcular a área lateral. Então, como é que a gente calcularia a área lateral? Você concorda comigo que a área lateral é um triângulo? Então, vou escrever aqui, ó, a área lateral é igual a um triângulo. Ok?
Então, a gente tem quantas áreas laterais? A gente tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dizer para você que a área lateral é igual a 4 vezes o triângulo. Se eu tenho 4 vezes o triângulo, como é que a gente calcula a área do triângulo? Então, seria a área lateral é igual a 4 vezes base vezes altura dividido por 2, ok? Então, a gente vai ter aqui base vezes altura dividido por 2. Então, por isso que a gente está usando 4. 4 por quê? 1, 2, 3, 4 lados. A área do triângulo porque a gente tem 4 triângulos. Então, vamos lá. A área lateral é igual a 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A área lateral é igual a 4 vezes. Quem é a nossa base aqui? A nossa base seria o 18. E qual é a altura? Que a altura que a gente achou dessa pirâmide aqui é essa lateral. Então, aqui a lateral, aqui no caso dá, porque a gente está calculando a área de cada figura dessa daqui. Então, quem seria o H, que seria a nossa apótema? Então, 15 dividido por 2. Então, a área lateral é igual a 4. Quanto que é 18 vezes 15? Vai dar 270 dividido por 2. 270 vezes 4, então a área lateral é igual a 1080 dividido por 2. Então, a área lateral é igual a 540. Então, achamos a nossa área lateral. E quem seria a área da base? A área da base seria a área do quadrado, porque se são dois lados iguais, todos os lados são iguais, então eu teria um quadrado. Então, a área da base seria então igual a L ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem um quadrado. Então, ó, a área da base vai ser igual a 18 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 324, ok? Então, agora a gente já tem todas as informações para a gente achar a nossa área total. Olha aqui a fórmula. Área total é igual a área lateral mais a área da base. A gente tem a área lateral e tem a área da base. Então, vamos juntar tudo agora. Ó, a área total é igual a área lateral mais a área da base. Então, olha, a área total é igual a 540 mais 324. Então, a área total é igual a 864 centímetros quadrados. Então, a gente achou a nossa área total da nossa pirâmide. Ok? Então, por que a gente usou aqui? Por que a gente está usando? A gente está calculando esse triângulo aqui. Então, 4 triângulos, a gente está usando esse triângulo. Por isso que eu estou colocando desse jeito, para que você fica mais fácil de você entender o que eu estou tentando explicar para você aqui. Ok? E por que a gente usou o quadrado? Porque aqui, ó, vai formar um quadrado a base desse negócio. A base dessa pirâmide. Regular, porque a gente sabe que todos os lados são iguais. Por isso que a gente falou que é regular. Ok? E agora a gente vai calcular o volume. Então, a gente vai calcular o volume. Vamos lá. Aqui, a fórmula do volume é essa. Então, ó, calculando o volume do exemplo anterior. Então, a gente ainda vai usar o exemplo anterior. Vou colocar aqui do lado para vocês, ó. Vou deixar aqui do lado para que a gente possa ver. Então, ó, presta atenção. A gente tem aqui
o nosso triângulo, ok? A nossa pirâmide aqui. Então aqui a gente tem a nossa pirâmide. E agora a gente vai calcular o volume seguindo esse exemplo aqui. Então vamos lá. Quem é o nosso volume aqui? Ó, volume é igual a 1/3 vezes a área da base. Quem é a área da base que a gente achou? 324. Então, 324. Quem é a altura? A nossa altura da pirâmide total, que a gente está falando aqui agora, é o H. O H, olha aqui quem é o H, ó. O H é o 12, que representa a altura. Então, vezes 12. Então, o volume é igual. Quanto que é 324 vezes 12? Vezes 1, vai ficar 3.888 dividido para 3. O volume é igual a 1.296 centímetros cúbicos. Então, encontramos aqui o volume da nossa pirâmide. Então, a gente achou área lateral, área da base, área total, apótema e volume, ok? Então, olha como é que apenas uma informação, tanto de coisas que a gente pode encontrar aqui. Então, aí a gente segue o estudo de pirâmide. Eu vou colocar esses dois exemplos aqui, ó, para que vocês tentem fazer. Vocês vão calcular a área lateral e o volume. Então, olhe nos exemplos e lembrando que a base do primeiro é quadrangular e a base do segundo é triangular. E nos próximos veremos outros exemplos de cálculos de pirâmide, ok? Então a gente vai calculando aí e eu vou mostrando outros exemplos, outros tipos de pirâmide, outras bases, outras coisas para a gente calcular. Beleza?